todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar mais uma vez. Estou aqui para gravar mais uma mensagem para o meu canal Porções Bíblicas e que você possa ser alcançado por esta mensagem neste dia. Se você gostar, você dá um like, se inscreva no canal, fique à vontade. Eu quero compartilhar com você nesse dia uma porção da palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 21. Eu já gravei um vídeo falando a respeito desse patriarca e hoje eu vou gravar mais um vídeo com uma mensagem, claro, diferente, porque a palavra do Senhor ela não se renova a cada dia. A palavra do Senhor ela é nova. Ou seja, cada vez que você lê, você extrai algo novo para a sua vida. Porque, como disse Billy Graham, o evangelista, né, homem de Deus, ele disse que a palavra do Senhor é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. E isso é uma grande verdade. A palavra de Deus ela nunca se renova, mas ela é nova a cada dia. Então eu quero compartilhar com você essa porção bíblica para o seu enlevo espiritual. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 21. E disse, Jó dizendo, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Observe bem aqui, meus queridos e amados irmãos que está me ouvindo. Eu quero que você medite um pouco comigo neste versículo. Observe que quem falou isso aqui foi um homem que perdeu todos os seus bens, que perdeu os seus servos, que perdeu seus filhos, no total de 10, que perdeu a sua saúde. Observe bem que Jó, ele perdeu tudo isso, exceto a sua saúde, em um dia só. Quando Satanás estava conversando com Deus, e Deus perguntou para ele, viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, que se desvia do mal, ou seja, Deus dando um relatório a respeito do seu servo. E Satanás, ele querendo colocar Deus contra Jó e vice-versa, ele fez umas propostas para Deus e colocou em xeque a fidelidade de Jó e também a fidelidade de Deus para com Jó. Ou seja, Satanás ele estava instigando Deus para mostrar que Jó servia a ele apenas por interesse. E Deus permitiu que ele tocasse em tudo que Jó tinha, inclusive na sua saúde, porém deixou um limite para que ele não tocasse na sua alma, na sua vida. Por quê? Porque a vida de Jó pertence a Deus, assim como a minha e a sua. Satanás só pode fazer algo contra nós, contra mim, contra você, se Deus permitir. E Deus permitindo, tem um limite de Deus. Porque Satanás não pode tocar no servo de Deus sem o consentimento de Deus. Então eu quero deixar você bem tranquilo
Se você está passando por um problema, por uma prova, eu quero dizer uma coisa para você: não se preocupe, porque Satanás não vai além daquilo que Deus permitiu. E se Deus permitiu, significa que você é filho dele, que você é o amado dele, porque Deus te ama, Deus te guarda, Deus te protege, Deus está olhando para você. Então, Jó, ele sofreu essas perdas das suas riquezas, né? Todos os seus bens, dos seus filhos, dos seus servos, de sua saúde, dos seus amigos, né? Também a sua esposa ficou indiferente com ele, mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Então, numa situação dessa, não é para qualquer um manter a sua fé. Porém, Deus sabia que Jó iria manter a sua fé e o compromisso com ele. Então eu quero falar uma coisa para você. Não importa o que você esteja passando, mantenha a sua fé, mantenha o seu compromisso com Deus, porque certamente Ele vai te honrar. E aqui eu estava observando quando Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, meu amigo, minha amiga, não é qualquer um que vai dizer algo dessa forma quando está passando por uma tribulação tão grande quanto foi a de Jó. Então observe a fidelidade de Jó. Seja fiel também a Deus em todos os momentos da sua vida. Não somente na abundância, mas na escassez, na prova, no deserto. Seja fiel ao Senhor, porque a recompensa virá. Aqui observamos que as hostes dos céus e do inferno ficaram observando a reação de Jó ao perder as suas riquezas e seus filhos. Porque aí ele expressou a sua tristeza de modo costumeiro da época. Porque Deus sabe e Deus espera que sejamos humanos. Observe que até mesmo Jesus chorou lá em João 11:35, quando sentiu aquela situação de tristeza de Marta e Maria quando perdeu seu irmão Lázaro. Então o lado humano de Jesus ali mostrou essa fragilidade, mostrou essa compaixão, ele chorou. Então observe bem que Deus, ele está atento a cada detalhe da nossa vida. Observe que Jó expressou a sua tristeza, mas em seguida Jó adorou a Deus e realizou uma profunda declaração de fé, que foi aqui no versículo 21 do capítulo 1, quando ele diz que nu ele saiu do ventre da mãe e nu ele voltaria. Ou seja, ele não trouxe nada para esse mundo, nem roupas. Alguém foi que vestiu ele. Mas depois Deus o abençoou de uma maneira poderosa. E ele lembrou que tudo o que ele tinha foi Deus que deu, porque ele falou: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Observe bem que ele disse: olha, eu nasci nu e eu vou voltar nu para a terra, porque tudo que eu tenho eu não vou poder levar para o céu, eu não vou poder apresentar a Deus, mas ficará tudo aqui, inclusive a minha pessoa. Então observe bem que quando nós estamos passando por uma tribulação como essa que Jó passou, nós devemos olhar
em três direções ou em três dimensões. Nós devemos olhar em primeiro lugar para o passado, como Jó olhou. Observe que ele diz assim, ó, nu saí do ventre de minha mãe. Ou seja, Jó havia recebido tudo o que possuía das mãos de Deus. E o mesmo Deus que lhe concedeu essas coisas tinha o direito de tomá-las de volta. Jó simplesmente reconheceu ser um mordomo. Ou seja, Jó era apenas um administrador dos bens que Deus deu para ele. E é isso que eu quero falar para você que me ouve. Tudo que você tem não é teu. Tudo que você tem não te pertence, você está usufruindo. Mas um dia você vai ter que prestar conta a Deus de todos os seus atos, os dons, os talentos que Deus te deu, é para você usar em benefício da glória de Deus e da sua vida. E não para você, não para mim se gloriar, achar que tudo aquilo que nós temos, foi porque eu consegui com os meus esforços. Deus não tem nada a ver, não tem participação nisso. Agora eu te pergunto, e você doente, você podia ter conseguido o que você tem? Não, sabe por quê? Porque Deus te deu saúde para você agariar, para você trabalhar, e aí você tem essas coisas. Então, Jó ele reconheceu que ele era o quê? Um mordomo dos bens que Deus colocou nas mãos dele. Por quê? Porque logo em seguida ele adorou a Deus e realizou uma profunda declaração de fé. Então observe bem que o primeiro olhar de Jó foi para o passado. E o segundo olhar dele foi para o futuro. Observe que ele observou o dia da sua morte. Ele fala assim, e nu voltarei. Nu saí do ventre da minha mãe, olhou para o passado, e nu voltarei, olhando agora para o futuro. Porque ele sabia que ele ia morrer. Então ele não voltaria para o ventre da sua mãe. Claro, pois isso seria o quê? Impossível. Ele estava falando agora aí da mãe terra, ou terra-mãe. Seria sepultado e tornaria ao pó. Ou seja, nu ele veio do ventre da mãe biológica e nu ele ia voltar para a mãe terra. Ou seja, ele ia agora ser sepultado e ia virar pó. Por quê? Eu lembrei agora de uma ilustração que eu ouvi. Eu não sei se ocorreu de fato ou foi apenas uma ilustração. Alguém disse que um certo rei em vida pediu que quando ele morresse, fizesse 2 buracos no caixão, um à esquerda e o outro à direita, e colocasse as mãos dele do lado de fora. E alguém dizendo assim, olha, o rei está aqui mostrando que ele veio para esse mundo, não trouxe nada, e ele está voltando para o mundo vindouro, a eternidade, sem levar nada. Então, isso nos dá a entender e nos dá uma fagulha de sabedoria que é óbvio, nós viemos sem nada, tínhamos tudo, mas morremos e não levaremos nada. Então é necessário nós levarmos o quê? A nossa fé, a nossa gratidão, a nossa comunhão para a eternidade. Porque passar a eternidade sem Cristo é a coisa mais terrível que pode acontecer para o ser humano. Então, Jó, em seguida, ele olhou para o futuro. Ele disse, e nu voltarei. Então, observamos aí que ele voltaria para a terra-mãe.
porque a ligação entre o nascimento e a terra-mãe também pode ser encontrado lá no Salmo 139, nos versos 13 a 15. Vai falar ali como é que Deus faz o ser humano. O salmista Davi, ele começou a explicar de uma forma milagrosa, espantosa, como é que Deus faz o ser humano. Eu quero ler esses números com você do Salmo 139 e o número de 13 ao 15, onde vai nos dizer o seguinte: o 13: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Vou até o 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Louvado seja Deus. A ciência, ela pode se expandir, ela pode crescer o tanto que puder. Porém, o dom da vida, só quem explica é Deus. Imagine um ser humano ser formado no ventre em forma líquida e tornar uma pessoa bonita assim como você que está me ouvindo através dessa mensagem. A vida é um mistério muito grande. É pouco tempo que nós vivemos aqui na Terra, porque se nós vivermos 120 anos aqui na Terra, é muito pouco para uma eternidade que, claro, já diz o nome, eternidade é uma coisa que não acaba nunca. Então, observe bem, Deus deu esse período para nós reconhecermos o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós somos muitas vezes ingratos, o quanto nós somos muitas vezes gratos, né? Crer no Filho dele, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então observe bem que o salmista Davi, ele está falando aqui a respeito de como uma pessoa é formada no ventre da mãe. Ainda estava de uma forma assim informe, ou seja, ainda não dava para observar se era homem ou se era mulher ou menino e menina. Ou seja, antes da pessoa nascer, Deus já estava observando e saberia quem seria essa pessoa. Já estava observando sobre como estava sendo feito, coisas que nós não temos acesso, mas a Bíblia nos mostra aqui que observamos esta passagem que a gente leu em Salmo 139, versos 13 a 15, e Jó observava isso, que ele falou assim, ó, e voltarei nu, ou seja, voltaria para a terra-mãe, seria sepultado, tornaria o pó. Aí veio o nascimento, e a terra-mãe também pode ser encontrada nesse salmo que nós lemos. E nada do que ele havia adquirido entre seu nascimento e sua morte o acompanharia ao outro mundo. Veja que, como ele veio, ele voltou. Porém, agora com uma bagagem grande. Qual? A sua fé em Deus. E isso é importante. O importante do ser humano não é só ele viver 120 anos na Terra. O importante do ser humano é ele viver os 120 anos na Terra e guardar fé, né? Aceitar Jesus e levar para a eternidade a fé que ele adquiriu. Porque lá no livro de Timóteo,
1 Timóteo capítulo 6 e o versículo de número 7, vai dizer assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá no primeiro livro de Timóteo 6 e 7. Capítulo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aqui se encaixa onde eu falei a respeito da fé. Nenhuma coisa que nós adquirimos aqui nesse mundo de bens materiais poderemos levar para o céu. Essa bagagem não conseguimos levar, mas devemos levar a nossa fé. E por último aqui, o terceiro olhar de Jó, ele olhou para o alto e ele proferiu essa declaração magnífica de fé. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ao invés de amaldiçoar a Deus, como Satanás disse que Jó faria, foi o contrário. Jó abençoou o Senhor. Qualquer um pode dizer, o Senhor deu ou o Senhor tomou, mas é preciso fé verdadeira para dizer, no meio da tristeza e do sofrimento, Senhor, bendito seja o teu nome. Imagine aí, alguém na aflição, contrário à esposa dele, porque a esposa dele mandou ele amaldiçoar o Senhor. Porém, Jó foi na mão contrária. Jó disse, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu te pergunto, será que você tem essa condição de estar passando em uma aflição, em um deserto, e você ter essa força de dizer, Senhor, eu estou passando por isso, mas bendito seja o teu nome. E é isso que nós devemos fazer. Então eu quero fechar essa mensagem, dizer para você o seguinte, se você está passando por um problema de perdas, se você perdeu os seus bens, se você perdeu alguma coisa, foi injustiçado e está pagando por isso, se você perdeu um ente querido e está sofrendo por isso, eu quero dizer uma coisa para você, não questione Deus, porém diga assim, ó, grande é o Senhor e bendito é o seu nome, porque Jó falou isso em um momento difícil da sua vida, porque eu conheço poucas pessoas que passou pela situação que Jó passou. Porém, Jó, ao invés de amaldiçoar o Senhor, ele abençoou. E no versículo 22 do capítulo 1 diz, e em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluias. Que Deus possa entrar no seu coração agora, iluminar a sua mente e retirar tudo aquilo que você fez e falou de ruim e que você possa mudar esse conceito a respeito de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado por tudo que eu estou passando, porque eu sei que um dia o Senhor vai virar o meu cativeiro como virou o de Jó. E dizer, tu és bendito, ó Eterno, porque eu sei que essa aflição a qualquer momento vai chegar ao fim. Por isso, meu Senhor, seja bendito o teu nome para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a nossa porção bíblica, até a próxima porção bíblica da palavra do Senhor.
Eu espero que esta palavra tenha penetrado no teu coração e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida para todo sempre. Amém.